Vimos para a sala de aula para falar sobre economia. A Aspobras tem muita preocupação em passar uma linguagem didática e ao mesmo tempo simples para que a população, principalmente a maioria leiga nesse aspecto econômico, entenda qual o nosso projeto de Brasil na área econômica. Quero dizer para vocês que estão nos assistindo por esse canal da Aspobras que não tem diferença entre a economia doméstica e a economia de um governo. O que está errado então? É o modelo econômico. Todos os candidatos ao governo, principalmente federal, dizem que vai mudar o projeto econômico do Brasil, criar um projeto novo, mas eles não mudam o modelo. É como se você tivesse um Fusca bem antigo e quisesse adaptar numa Ferrari. Não é possível, porque o modelo de uma Ferrari é diferente do Fusca. E isso é o que acontece no Brasil. Vamos ser muito didático para vocês. Compare o Brasil a uma dona de casa que tem as suas despesas diárias e tem a sua poupança para que, numa emergência, possa usar. Não tem diferença de administrar uma casa do que administrar uma nação. O grande problema é que a dona de casa não faz dinheiro e o governo faz. E quando o governo fabrica dinheiro, ele gera inflação. É um problema muito secular. Nós vivemos com a inflação no passado e nos assusta hoje quando nos falamos de inflação. Por quê? Tivemos plano Bresser, plano Collor, tivemos plano Sarney e os planos, os pacotes, isso traumatizou a população brasileira. Gostaria de dizer, amigos, vocês que nos acompanham pelo canal da Aspobras, que a gente tem que mudar a economia na sua essência, a sua primícia. É um capitalismo selvagem, o que leva à competição, o grande sempre querendo se apoiar no pequeno para se levantar muito mais, o pequeno sufocado. É claro que a natureza humana não vai mudar quando as Aspobras chegar no poder, mas o governo vai mudar. Se o governo tiver uma natureza humana, uma natureza humanista, ele vai poder intermediar aqueles empresários, principalmente, que têm uma natureza muito exatista. A ciência exata, ela sempre bate de frente com as ciências humanas. E gostaria de falar para vocês que as Aspobras tem um projeto de incentivar o desenvolvimento, a fomentar a mão de obra, a fazer a produção crescer. Porque todo o dinheiro que apenas é guardado, a margem dele de lucro está no juro, esse dinheiro não é bem-vindo, não é benéfico à sociedade. Então, para que vocês entendam o projeto das Aspobras, as Aspobras não vai viver de especulações de bolsa de valores. Vai aplicar no Brasil um projeto de que o dinheiro só vai render mesmo, o resultado real, se ele for investido em fomento e mão de obra. Porque geraria riquezas automaticamente, geraria força de trabalho automaticamente e geraria alimentos, geraria valores agregados, todos sairiam ganhando. Mas para isso é preciso mexer na economia atual, no modelo atual. Os governos, quando chegam lá, os candidatos, eles acabam descobrindo que dinheiro dá dinheiro nesse sistema atual do capitalismo selvagem. Então os bancos oficiais que deveriam fomentar o desenvolvimento, eles descobrem que com taxas de juros altas tem alta rentabilidade. Quiçá, vocês sabem o que o Banco do Brasil recebe de lucro, a Caixa Econômica, que é um banco que deveria ser automaticamente de fomento, o BNDES,
um banco de desenvolvimento, mas só ajuda os grandes e os pequenos não têm uma linha de crédito capaz de atender a sua demanda. Nós temos então, para aplicar na economia do Brasil, um modelo sociativista. Não quer falar que não vamos fazer um modelo socialista, porque isso não funciona, mas não vamos ajudar a criar cooperativa de crédito. É um modelo que funciona. Nós podemos pegar o governo federal, fazer com que as linhas de crédito sejam canalizadas num estudo programado, estudando junto com os órgãos, se for agricultura, um exemplo, a Emater, a CEPLAC e outros organismos mais que podem ser criados, para ver a viabilidade da terra. Na área do comércio, podemos ser parceiros do tipo Sebrae realmente, mas que dê assistência ao pequeno. E os grandes? Não vamos desprezar os grandes. Nós temos, por exemplo, muito que os grandes já têm as suas guaridas com as suas confederações, as suas associações, onde agrega muitos empresários. Nós temos federações e outras entidades mais que os grandes já se atracam e tem um ponto seguro. E tem no governo aquele poder de barganha, porque quem tem mais pode mais e quem tem menos chora mais. Mas no governo atual, no sistema atual que nós somos o governo, todos os governos que passaram não valorizaram no Brasil o pequeno. A gente tinha uma leve impressão de que por estar um governo ligado aos trabalhadores poderia resolver o problema, mas a solução não veio. Inclusive o grande problema está na praça aí, os pequenos endividados. Então o Brasil o que é que faz? O Brasil parece uma vovó, aquela que tem um rumo de neto, e aí ela quer, com aquele rendimento dela, agradar todos os netos e todos os filhos. Em vez de deixar que eles trabalhem, proíbe, dando cestas de várias espécies. Temos aí o carinhoso, o projeto do governo federal, nós temos o Bolsa Miséria, que chama Bolsa Família, nós temos vários programas sociais que impedem da população desenvolver. Então, mais que uma mãe, uma vovózona, é a nação brasileira. Isso vai acabar. É difícil encontrar um político que diga que vai acabar esse Bolsa Família, que causa uma dependência, que causa um vício, uma preguicite no Brasil, onde as pessoas com medo de perder esse Bolsa Miséria não desenvolvem. O Brasil vai avançar muito quando ele descobrir que pode se render mais do que está sendo chupim de um sistema que quer amarrar a ideia do brasileiro. A economia passa por vários aspectos. Gostaria de dizer para você que a economia brasileira, especialmente, ela tem que se desvincular de um sistema global, onde as bolsas de valores especulativas ditam regras e a gente fica refém do mercado financeiro, seja lá onde for. Se a crise for na Europa, a gente sofre. Se a crise for na Ásia, a gente sofre. A gente fica refém de um sistema globalizado porque não produzimos, não somos autossuficientes em nada e nem em moeda. Gostaria de dizer para você que o Brasil errou em não pagar a dívida externa. O Brasil alega que nós temos aí quase 300 bilhões de reservas cambiais e devemos somente menos que 100 bilhões. Mas por que não paga a dívida? Por que essa oportunidade de limpar o nome e não limpa? O Brasil se esquece, o governo brasileiro está se esquecendo de que a dívida interna do Brasil é muito grande. Ultrapassamos a casa do trilhão. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, tem aproximadamente 3 trilhões a 4 trilhões de dólares por ano do PIB. Mas a dívida passa de 15 trilhões de dólares.
Se os Estados Unidos ficassem 5 anos só arrecadando sem gastar nada, não pagaria sua dívida. E o Brasil, se caminhar nesse sistema selvagem de capitalismo aí, que está existindo, o Brasil também vai passar por esse vexame de ultrapassar a arrecadação do ano, ou seja, o produto interno bruto, mais do que o que deve. E aí é hora de fechar para balanço. Como é que fecha uma nação para balanço? Só se mudar o sistema. Por isso, o sistema econômico do Brasil vai mudar. Quando a Ascobras chegar no poder, o modelo mudará. Os bancos vão sofrer muito conosco. Por quê? A população não vai precisar de banco. A população vai criar suas linhas de créditos através de suas cooperativas e o Banco Central irá administrar isso. Então nós não vamos ter o capital de fora? Vamos ter. É pura, mera especulação e ilusão de governos que gostam de rendimento fácil e de exploração do pobre, achar que o estrangeiro não viria no Brasil investir aqui porque a gente não daria guarida ao capital especulativo. Bolsa boa é a bolsa mercantil, aquela que negocia produtos e não que negocia títulos de valores, porque os governos são responsáveis. Os governos, eles pegam, está endividado, eles, por decreto, eles fazem lá uma margem de endividamento, criam uma linha de crédito automática via decretos e lança no mercado esse especulativo, bolsa de valores, um título chamado debenture. Isso só o governo pode fazer, nenhuma iniciativa privada faz. Resumindo, eles fabricam dinheiro para pagar em longos prazos, porque sabem que quando for começar a pagar, muitos deles não estão mais no poder. Mas o povo está vivendo no Brasil. O povo não vive de 4 em 4 anos, o governo sim. A cada 4 anos, ou eles saem, ou eles voltam, mas o povo é o mesmo. Por isso as Ascobras vai mudar a economia do Brasil, principalmente a economia de mercado, aonde vale mais quem produz mais e não quem tem mais. Por isso o pequeno pode competir com o grande. O pequeno pode vender para o governo com a mesma capacidade do grande. O pequeno pode exportar o seu produto sem intermediário. O governo será um canal de negociação. O governo brasileiro, os últimos, pegam meia dúzia de empresários, diga-se passagem, pseudos empresários, especuladores, e vai para o exterior dizer que o Brasil está bem. Depois avaliza esses empresários com dinheiro do BNDES, dinheiro público, e a gente fica depois sendo avalista, eu digo a gente, a população brasileira, pagando dívidas desses empresários. É o caso do senhor Eike Batista e as suas empresas, que o governo brasileiro achou que era a melhor referência a nível de como o Brasil prosperar. Não se sabe quais os motivos, se ocultos ou não, mas a Ascobras tem a solução para a economia do Brasil na mudança do modelo. O modelo do Brasil econômico está errado. O Brasil faz um assistencialismo, gasta demais. Eu não digo que o Brasil arrecada demais. Com as Ascobras, o Brasil vai arrecadar mais. Não pensa que o Brasil vai parar com 1 trilhão, 2 trilhões. Não, vamos arrecadar muito. Nós vamos ser um governo de primeiro mundo. Nós vamos ajudar as nações carentes e precisa de dinheiro. Então nós temos que arrecadar mais. Mas qual é a mágica? Temos mágica para isso? Eu quero falar para vocês, amigo, que nos acompanha pelo canal das Ascobras, que a mágica é essa. É você não roubar o dinheiro público, porque o brasileiro paga muito imposto e desperdiça esse imposto através do governo. Se não roubar,
o dinheiro brasileiro, vai fazer muito mais com muito menos. Se você faz mais com menos, economiza muito, porque o desperdício do governo está no gastar. O governo diz que gasta 25% da educação, mas cadê a qualidade? Somos a pior educação praticamente do planeta. O governo gasta muito em saúde, mas cadê a saúde? Temos filas nos postos de saúde, falta médico. Por que gastar tanto então? O Brasil precisa cobrar menos imposto e cobrar de todos. Cobrar uma carga menor, onde todos, de uma maneira geral, consigam contribuir. Porque agora só contribui aqueles que são obrigados, aqueles que são descontados em fonte, aqueles que não tem jeito mesmo de sonegar, porque é muito peso em cima de poucos e a carga fica pesada. E o que pode sonegar, eles saem pela tangente. Outros até arrumam brechas legais para poder não contribuir, porque é sufocante pagar imposto. E depois tem um detalhe: quando você vê que esse imposto ele é mal aplicado, você não vê os resultados, e isso causa uma indignação na população. Com as Cobrais vai ser menos imposto, zero corrupção e mais desenvolvimento. Por isso nós vamos arrecadar muito mais, porque todos vão pagar mais, todos vão pagar com prazer, de uma maneira equitativa. A gente não vai cobrar mais de quem não pode pagar. A gente não vai passar a mão pela cabeça daqueles que podem pagar. O social vai ter um projeto social nas Cobrais, aonde terá um limite, aonde as pessoas de tolerância, ninguém pode virar parasita do sistema, porque já não passaria a ser social, seria um vício. Esse vício a gente tem que eliminar. Não pode. A maioria dos brasileiros está trabalhando honestamente para sustentar uma camada da sociedade que até queria trabalhar também, produzir, mas o próprio governo cria mecanismo que causa dependência, vício de preguicite nessa população, que acha porque é pobre não tem capacidade. A capacidade dessas pessoas do Bolsa Família não está na pobreza e nem na riqueza, está na educação. Por isso estou aqui na sala de aula. Por isso quero falar de economia na sala de aula, porque tudo começa e termina com a educação. Não basta só investir 25% na educação. Basta investir em qualidade na educação. Salário de professor é interessante, mas o conteúdo também. É interessante saber que a educação começa em casa. Então vamos colocar orientadores para acompanhar os pais. Vamos saber porque essa sociedade, essa mão de obra tão forte que são a juventude, está indo para as drogas, nas cracolândias. O presídio de São Paulo, recentemente, chegou a 200 mil pessoas encarceradas, a população carcerária. Isso mexe com a economia. E essas pessoas, em vez de ser recuperadas no presídio, quando elas voltam para a sociedade, voltam viciadas em roubar e causam um grande prejuízo à nação. Tudo isso mexe com a economia. Por esse motivo, a economia do Brasil precisa mudar o modelo. E o modelo começa aqui, na sala de aula. Gostaria de falar para vocês que as Cobrais quer falar numa linguagem muito simples, para que você possa entender. Por isso nós gravamos sem nenhuma maquiagem, nós gravamos sem nenhum tipo de montagem, espontaneamente, porque o ser humano é formado pelo que ouve e revelado pelo que fala. Vamos mostrar para vocês que temos condições de mudar esse Brasil, mas primeiro tem que mudar a mente do brasileiro, saber que ele pode, que ele não depende de uma cesta básica do governo, saber que o governo dá a cesta básica porque é mais importante para o governo dar a cesta básica do que você receber essa cesta básica. Porque para o governo sabe que cada cesta básica pode causar uma dependência de voto.
é uma fábrica de voto. Um governo que tem hombridade, respeito ao dinheiro público, não tem 36 ministérios. Por quê? Cada estado do Brasil acaba criando secretarias equivalentes aos ministérios, porque cada secretaria ligada ao ministério, os recursos vêm mais fáceis. Aí cada município cria também as secretarias de acordo com os ministérios, fazendo inflacionar o dinheiro público brasileiro. Então, arrecada muito e gasta só com a máquina. E o restinho que sobra, gasta com um tipo de benefício social. Aí falta infraestrutura, falta o básico, falta a segurança, a saúde, uma educação de qualidade. E o governo cria programas e deixa que os municípios resolvam. Só que os municípios e os estados que criam essas secretarias fantasiosas de acordo com os ministérios do governo federal, esquece que não tem receita para manter essas secretarias. E aí fica apenas os secretários e alguns funcionários e fica totalmente obsoleta. Queremos dizer, amigos, que a economia no Brasil tem jeito, mas o jeito é mudar o modelo. E para mudar o modelo, só a Asfobras. Nenhum candidato desses que estão aí propagando mudar o Brasil, quando fala em economia, eles falam em adaptar essa economia que está. Essa economia do Brasil não tem jeito. O jeito mesmo é das Asfobras. E tenham dito.